Olá, agora vocês estão ouvindo, né? Pô, Rafael, obrigado aí pelo toque. Bom dia, obrigado. Desculpa aí, acabei esquecendo de colocar o microfone, tá? Ainda bem que você me avisou aqui no começo da live, senão eu teria feito uma boa parte aí, não teria percebido. Agradeço pelo toque. Bom, vamos lá. Começando mais uma live aí, dia 15 de janeiro. Dia um pouco mais tranquilo em relação a dado econômico, mas de importante para balanço. Valeu, agora tá indo, né? Balanço da TSM. A TSM é a maior empresa de semicondutores do mundo e o balanço dela é muito importante para o momento atual, que está tendo um investimento muito grande em tecnologia, em inteligência artificial, consequentemente em chips, tá? Semicondutores. Então, eu vou analisar também o balanço da TSM logo mais. Em relação ao Jobless Claims, que eu estava comentando agora, é o único dado importante aqui do dia que eu estou vendo aqui. Não deve sair mais nada aqui o resto do dia, que deve influenciar o mercado americano. E ele é o pedido de seguro-desemprego dos Estados Unidos. Então, se existe uma demanda muito grande de pedidos, quer dizer que as pessoas estão sendo demitidas muito, né, do que o esperado. E se vem abaixo, que foi o caso, então a expectativa era que 215 mil pessoas pedissem o seguro-desemprego e, na verdade, só 198 mil pediram. Então, veio um dado levemente abaixo, bem em linha, tá, pessoal? Nada muito fora aqui do normal. O que é um dado bom, que mostra que, meu, recessão ou que a taxa de desemprego vai explodir para cima, não está sendo o caso, tá? Então, um dado ok, não diria que foi um dado ruim. Se viesse muito abaixo esse dado do esperado, poderia representar que a gente não tem muito espaço para cortar mais juros, ok? Então, só se viesse muito abaixo, a gente poderia concluir isso. E não foi o caso. Saiu alguns outros dados aqui, vai ter o membro do Fed, Bostic, falando, 10h35, outro Fed aqui às 12h40, e é isso. Dia bem tranquilo em relação ao dado econômico. Um dado que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é em relação à alta do silver, da prata, nas últimas semanas. Aqui mostra um estudo da Blue Curtic. Esse é o gráfico da prata. Tem a média de 200 dias, tá? Essa linha aqui, que segue o gráfico. E aqui mostra a distância do preço da prata com a média móvel de 200. Pegando aqui desde 1900 não, desculpa, desde 2000, a gente nunca teve o ativo tão distante da média móvel de 200. Então, mostra o ativo muito esticado no curto prazo, tá? Então, a gente tem um possível sinal de topo no curto prazo para o ativo. O movimento está sendo muito parabólico, muito extremo, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado aí para quem tem em carteira esse metal, esse ativo, seria um bom momento para começar a reduzir, tá, pessoal? É um movimento bem atípico aí para esse ativo. Então, tomar cuidado que já faz 165 dias que a gente está acima da média móvel de 200 também. Outro dado que eu até comentei sobre ontem foi esse dado aqui da Carson Research. Eles pegaram os anos onde a gente não teve o Santa Claus Rally, que é o rally de Natal que a gente fala, que é pegando o finalzinho ali de dezembro e o começo de janeiro, e a gente não teve isso
no final do ano passado, né? Final do ano passado, começo desse ano, 2026. Porém, por outro lado, a gente teve os primeiros 5 dias do ano positivo, tá? E, gente, quem tiver dúvida, fica à vontade de mandar aí no chat, tá? De conversar comigo. Não é não é um webinar aqui que eu vou estar falando sem parar, e eu não vou olhar o que vocês estão falando, tirar as dúvidas de vocês, tá? Fiquem à vontade aí se não entenderem alguma coisa ou tiverem alguma coisa para acrescentar, fiquem à vontade. Então, voltando, os primeiros 5 dias desse ano de 2026 foi positivo. Então, a gente não teve o Santa Claus Rally e a gente teve os primeiros 5 dias positivos. E o que isso quer dizer nesses anos que aconteceu exatamente isso, né? Esses dois fatores aí juntos. 1967, 1980, 94, 2015, 2025 a gente teve isso. E janeiro, 80% das vezes a gente teve esses dois sinais, janeiro foi positivo, tá? Então, eu ainda estou otimista em relação até o final dessa semana, no caso. Para a semana que vem, não sei se eu estou tão otimista assim, mas pelo menos para essa semana ainda estou confiante na continuação de alta, tá? Por mais que a gente tenha uma realização aí no dia de ontem. Porém, o primeiro trimestre, Q1 aqui, essa estatística já vira de positivo, de 80% positivo, para 40% positivo. Então, na verdade, a maioria das vezes foi um primeiro trimestre negativo, tá? Depois que a gente teve esses dois sinais juntos. Então, talvez a gente tenha uma realização que nem a gente teve no ano passado, 2025, tá? A gente fechou o trimestre aí em menos 4% de retorno. E para o final do ano, o calendar year aqui, 60% das vezes foi positiva também, tá? Então, um dado aí a se atentar no curto prazo. Bom, vamos partir para a plataforma aqui. Só um minuto, pessoal. Vamos lá. Vamos analisar, pessoal, a TSM. Ela reportou earnings, o balanço, né? Hoje, no começo do dia, como é uma empresa de Taiwan, tailandesa, então
foi agora no começo do dia, acho que já faz algumas horas. Vamos ver como que está o cenário proativo. Deixa eu ajustar a tela para vocês, aumentar aí vocês conseguem ver melhor. Bom, eu estou no scanner aqui, eu abro esse scanner todo dia. Como eu sou swing trader, eu gosto de acompanhar e entender como que está a volatilidade implícita e a demanda de call e put dos ativos que eu mais acompanho, tá? Então aqui eu já tenho minha lista, alguns ativos que eu mais acompanho, é estático, né, minha própria lista, e aqui no lado direito eu posso adicionar qualquer ativo do mercado americano, é só clicar aqui que ele vai aparecer. Ó, a TSM apareceu aqui no lado da direita. O que que representa isso, então, pessoal? Que existe uma demanda muito grande de call comparado com a demanda de put num ativo, tá? Então ele está bem próximo aqui da direita e representa isso. Como ele está no quadrante aqui de baixo, mostra que a volatilidade implícita, então se a opção está cara ou está barata, está no quadrante abaixo, né? Então mostra que as opções estão baratas. Então, se você quer fazer alguma coisa no ativo, você poderia comprar um call spread ou um put spread, baseado especificamente na volatilidade. A volatilidade ou a precificação das opções não está cara, tá? Sobrevalorizada, vamos colocar assim. Porém, mostra que ele está nesse quadrante aqui da direita, que existe uma demanda já grande por call. Então, pode ser que a gente tenha uma realização no ativo, porque já está próximo aqui do limite da direita, tá? Então a gente teria que tomar um pouco mais de cuidado. Ele até fala aqui, né? A melhor estratégia baseado nesses dois fatores seria comprar put spread, porque é isso. O ativo tem mais chance, estatisticamente falando, né, de cair, porque ele está no limite de alta, de demanda de call. Então, com isso, o market maker está vendido nessas calls e ele vai precisar vender o ativo para ir ajustando o delta head dele, caso o ativo não continue a subir, tá? Então, esse é um ponto importante. Se o ativo não continua a subir, o market maker precisa vender, ajustar o delta head dele. Por isso que fala aqui, é um bom momento de pensar no lado oposto, né? Então, existe uma demanda de call muito grande, talvez o ativo esteja chegando em um topo ali de curto prazo. Não quer dizer que o ativo vai explodir para baixo, né? Vai despencar, mas é isso que está falando esse dado. Se a gente olha aqui o Equity Hub, a gente vai conseguir olhar exatamente esses strikes com maior concentração de gama por parte do market maker. Então, onde que o market maker precisa ajustar com mais força ou mais ativamente ali no ativo específico. Então, ele fechou aqui por volta dos 327,13, tá? Então, ali last close. E nós temos uma call wall, que né, a gente chama, então uma concentração positiva de gama nos $330. O que que isso significa? É isso que eu falei. O market maker, ele está com gama positiva ali e ele precisa, para ajustar o delta head dele ali naquele preço, quando o ativo bater ali, ele vai ter que vender o ativo, tá? Então, trazendo pressão vendedora para o ativo aí nesse preço e na parte de cima. Se a gente olhar aqui para os strikes superiores, a gente não tem condicionamento de gama positivo tão grande, tão significativo. Então, o que que isso representa? Quando o ativo chegar ou passar dos 330, um market maker vai vender o ativo, vai ajustar esse delta head dele, porém,
ele vai ter espaço para continuar subindo, caso ele consiga manter esse momento, ele não perder os 330, ele vai ter facilidade para subir ainda mais, tá? Por conta que não existe posicionamento do market maker nesse em strikes acima, tá? Então, uma resistência que eu estaria olhando é a dos 330. Se o ativo passar desse preço, ou fechar acima desse preço no dia de hoje, por exemplo, faria sentido estar otimista com a continuação de alta do ativo, tá, pessoal? Por conta dessa falta de posicionamento aqui na parte de baixo. Por outro lado, aqui na parte de baixo, nos 325 e 320, a gente tem suportes por parte do market maker, tá? Gama positivo. Então, se o ativo realizar até os 325, 320, seria bons momentos para entrar se você entrar comprado, se você acredita na continuação de alta do ativo, tá? Se foi apenas uma realização de curto prazo e o ativo vai subir, na sua opinião, tá? Vai conseguir passar posteriormente desse strike dos 330. Eu não sei se eu consigo acompanhar o balanço aqui direto, porque é conectado no TradingView. Vamos ver se eu consigo ver aqui, senão eu parto para o TradingView para entender os números do ativo. Nossa, o mercado abriu despencando aí. Provavelmente a TSM deve tá realizando, pelo que eu falei. Vamos ver se eu consigo ver os números do balanço por aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ver. Tá, eu vou entrar no TradingView aqui, pessoal. Eu consigo ver o balanço. Provavelmente foi muito bom, obviamente. O ativo está subindo aí forte. Vamos ver se não devolve. Acima dos 330, bullish, positivo. Receita surpreendeu, ponto 34, beleza. E preço sobre e lucro por ação surpreendeu para cima também em 6%, tá, pessoal? Não sei se aqui fala sobre o guidance, vamos ver. Earnings, ok. Surprise. Eu queria ver se eles aumentaram o guidance. Então, a previsão dos próximos meses, tá? Bom, foi um balanço que surpreendeu positivamente, como vocês viram, e isso foi suficiente para puxar o ativo aí para cima, tá? Vamos ver o fluxo, o que que aconteceu nos últimos dias, para a gente ver se o pessoal já estava se posicionando para isso.
Bom, especificamente no dia de ontem, o que que a gente tem aqui? A gente tem os candles, que é o preço do ativo. Essa linha amarela é o fluxo de opções do 0DTE, então do dia de ontem. E essa linha roxa aqui é o fluxo de opções para além do 0DTE, então de um DTE para mais, tá? Então a gente pressupõe que é um posicionamento de um pouco mais de longo prazo. No dia de ontem, especificamente, a gente teve uma diferença bem grande aqui no posicionamento, no fluxo do 0DTE com esse posicionamento de longo prazo, tá? Mas no caso foi mais negativo no longo prazo do que no curto prazo. Os dois foram negativos, tá? Então, que mostra que, na verdade, as pessoas estavam pessimistas ou não achavam que o ativo iria surpreender positivamente no dia de hoje. Então, a gente não teve nenhum sinal, vamos colocar assim, no dia de ontem. Na verdade, foi o oposto. O pessoal se posicionou para a queda, talvez, do ativo. Na verdade, hoje surpreendeu aí bem positivamente. Como eu falei, pessoal, o market maker, ele se ajusta quando o mercado abre, tá? Então, muito provavelmente, essa realização que a gente teve aqui nos primeiros minutos do dia foi o market maker vendendo, porém, ele não perdeu os 330, tá? Que é essa gama wall que eu comentei com vocês pelo Equity Hub, que eu mostrei no Equity Hub. Não perdendo esse preço, é facilidade para o ativo continuar subindo, tá? Então, é basicamente isso que a gente está vendo. A gente teve uma realização, ajuste do delta hedge do market maker, e agora o ativo está indo embora, tá? O mercado recuperando forte aí a queda que teve no dia de ontem. Por que eu não estou conseguindo ajustar isso? Não sei porque que eu não tá abrindo esse negócio. Mas enfim, vamos ver o que é aqui. Mesmo com um bom balanço, o setor de semicondutores deve estar subindo bastante, né? Mas mesmo assim, não é suficiente para puxar o ativo no curto prazo, tá? Por mais que o QQQ está subindo, obviamente, né? A gente chegou num strike importante aqui do 627 e o ativo está perdendo força. Setor de semicondutores, olha como está subindo. Disparou, a gente estava em 380. Vamos ver a porcentagem aqui. Está subindo 3%, pessoal. Setor de semicondutores. Puxando muito forte aí TSM, deve estar puxando Nvidia, Micron. Nvidia subindo 2,28%, puxando forte. SanDisk subindo 7%. Micron subindo 3%. Setor de semicondutores, pessoal, puxando muito forte mesmo. Até tá me surpreendendo aqui a força pro dia de hoje, tá? Bem forte mesmo. Só o setor de semicondutores está subindo quase 4%, pessoal. É muita coisa. Isso daqui é um ETF, tá? Não é uma ação. Tá subindo muito forte.
Bom, vamos partir agora para passar 15 minutos. Como vocês sabem, eu gosto de esperar os 15 minutos do dia aí de abertura de mercado, porque o market maker ajusta muito do delta rede dele nesses primeiros minutos, assim que o mercado abre. Então a gente costuma ter uma movimentação um pouco mais errática aí, violinada, que seja para cima ou para baixo, por conta desses ajustes, tá? Então vamos partir aqui para o 3 e a gente consegue entender o posicionamento especificamente para o S&P 500, tá? Que é o maior índice aí do mundo e que influencia muito o mercado em geral. Então, dia 15, beleza. Mudar aqui para gama, aumentar a tela para a gente conseguir ver melhor, dar um zoom out, para entender aqui os posicionamentos. Bom, existe um posicionamento de longo prazo, tá? Que já vem há alguns dias aí no 6.950. Como vocês podem ver, pessoal, no heatmap aqui, praticamente roxo, né, ao redor aqui do mapa. Vai ter uma resistência muito forte aqui por volta dos 7.000 pontos, tá? 7.000 para cima. O que isso significa, efetivamente? Resistência, tá, pessoal? 7.000 para cima é resistência por parte do market maker. Ele vai começar a ajustar o delta rede dele vendendo o futuro. Mudando a chavinha aqui, eu consigo entender o posicionamento do 0DTE, tá? Esse é só o posicionamento nesse lado esquerdo, tá? O heatmap é a junção de todos os posicionamentos. E aqui na parte da esquerda é o posicionamento Open Interest só do 0DTE. Tá? A gente tem uma concentração bem grande, pessoal, aqui no 6.990, tá? E vai ser uma resistência muito forte aí no curto prazo. Então, acho difícil o ativo conseguir passar no dia de hoje dos 6.990. Aqui por volta do spot existe concentração negativa, então é fluidez para o ativo, tá? Um pouco mais de fluidez. E se ele quiser cair, ele pode cair facilmente até os 6.930 aqui, pelo posicionamento do market maker, tá? Então o market maker ele não vai segurar tanto a onda do mercado nesse meião. Então é um alvo possível aqui no 6.930, mas pelo meu entendimento, pela minha análise, eu sempre acredito que o market maker vai buscar essa liquidez e ele sempre vai buscar a maior concentração de gama do dia. Então, na minha visão, o que eu acho mais provável? O mercado ir buscar aqui a parte de baixo ou buscar a parte de cima aqui? Eu acredito que ele tem mais chance de buscar os 6.990, tá, pessoal? O mercado está puxando bastante aí pelo setor de semicondutores por conta desse bom balanço aí da TSM. Amanhã eu posso trazer um pouco mais de dados sobre o balanço em relação ao guidance, né, para vocês. Mas se continuar com esse momento, tem grandes chances aí do S&P 500 e buscar essa call wall no 6.990, tá? Então 6.980, 6.990 é o meu alvo para o S&P 500 para o dia de hoje. Se alguém não entendeu algum termo que eu falei aqui, pessoal, fica à vontade de pedir uma explicação. Não é uma coisa simples, tá, de entender. Talvez se você ouvir uma vez só, você não vai conseguir entender 100% a dinâmica do mercado, mas com o tempo você vai entendendo e você vai entendendo a importância desse fluxo de opções, tá? Então, tudo que eu estou mostrando aqui é fluxo de opções que está mexendo com o mercado por conta
do delta head do market maker. Então fiquem à vontade aí de mandar suas dúvidas e não se preocupem se vocês não conseguirem entender 100% do que eu falei. Bom, pessoal, é isso. Vou finalizar a livezinha. Agradeço aí a participação de todos quem estiver vendo depois essa live, né, a live gravada. Peço que deixe seu like. Se tiver alguma dúvida ou comentário, me ajuda bastante, tá? Se puder compartilhar com seus amigos traders aí, me ajuda bastante, eu agradeço. E de novo, fico à disposição aí nos comentários ou no meu perfil do X, que está na descrição desse vídeo, para tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, de novo, baseado no posicionamento do market maker aqui para o dia de hoje, a concentração de gama no strike do 6.990 é a maior concentração do dia de hoje. Então, eu diria que a gente poderia buscar esse strike em algum momento do dia, tá? Por ser a maior concentração. Mas existe condicionamento de gama negativo aqui próximo do spot. E como está acontecendo? O fluxo está sendo vendedor, delta negativo, está puxando o mercado para baixo com um pouco mais de facilidade, tá? Um primeiro suporte, eu vejo 6.930, tá? Como suporte para o dia de hoje. Se buscar lá, ainda tem chances de subir, tá? E buscar os 6.980, 6.990. Não acho que sai da realidade essa movimentação. Se perder os 6.930, aí com certeza não vejo esse strike na parte de cima sendo buscado, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço pela participação aí e até amanhã na